esta crônica de hoje, irei tecer alguns comentários sobre como se transforma rapidamente o comércio das cidades. O Recife foi uma cidade que teve o seu comércio centralizado como todas as outras capitais brasileiras, no chamado centro urbano da cidade, a parte central da cidade. Os meios de comunicação, os meios dos grandes eventos, tudo isso redundando num setor principal da metrópole. E o Recife não fugiu a essa regra urbanística. Irei tecer alguns comentários hoje aqui sobre o comércio das ruas centrais do Recife. A Rua Nova, a Rua da Imperatriz, a Rua Riachuelo, a Rua da Concórdia e tantas outras que fizeram o centro do Recife um centro de atrações urbanas, em que o povo se deslocava principalmente nos sábados pela manhã, na área central da cidade, não só para fazer as suas compras semanais, mas para também terem a oportunidade de se verem, de conversarem, de trocar ideias, levando muitas vezes, repito eu, as novidades dos centros urbanísticos para os subúrbios da capital pernambucana. Recordo-me bem do comércio da Rua da Imperatriz, esta rua tradicional do bairro da Boa Vista. Essa rua que é ligada à Rua Nova pela Ponte da Boa Vista, uma ponte conhecidíssima do recifense, a chamada Ponte de Ferro. Ali ficavam depositadas as grandes casas comerciais do Recife. Do Recife da década de 40 e 50 do século XX. Ali onde estava a padaria Confiança, que não era somente uma padaria, mas sim também fazia quitutes de bolos, doces, etc. Ali as famílias centralizavam-se para comprar, muitas vezes, ou na maioria das vezes, os ingredientes e também os alimentos para festejos de aniversários, casamentos, etc. Também na Rua da Imperatriz havia outra padaria de muita tradição. Era a chamada padaria japonesa, que depois trocou de nome e passou a chamar-se de Padaria Imperatriz. Por que Padaria Imperatriz e não mais Padaria Japonesa? É porque essa época foi a época da Segunda Grande Guerra Mundial. Então, para não avivar mais positivamente as coisas do inimigo que estávamos lutando
na Segunda Guerra Mundial, no Japão, botaram o nome de padaria Imperatriz. Essa padaria também tornou-se famosa com os seus quitutes, os seus bolos, as suas bolachas e as suas novidades que trazia dentro do comércio daquela época. Os tipos de pães, pão doce, pão crioulo, pão aguado e outros mais. Tínhamos também na Rua da Imperatriz o centro das livrarias, das editoras. Ali se achava as grandes obras que eram procuradas, como a Editora Brasil, como a Editora Nacional, como a Livraria Imperatriz, que pertencia a um judeu e que ele cultivava com muito carinho esse comércio de livros e materiais escolares, que era a famosa Livraria Imperatriz. E tantas outras entidades do comércio pernambucano e do comércio recifense. Sem falar nos famosos camelôs que viviam pelas calçadas, verdadeiros mascates, a oferecer tudo quanto era tipos de mercadorias populares, dos mais variados tipos no povo que ia gozando deste comércio rude, mas muito simples e humilde da velha capital do Nordeste. Diria capital do Nordeste, porque na época realmente Recife era a capital nordestina. O Recife onde centralizava-se todo o comércio, entendeu? E a Rua da Imperatriz, aliás, Rua da Imperatriz Teresa Cristina, ficou no marco das grandes ruas comerciais do famoso bairro da Boa Vista. Outra rua também bem movimentada do comércio recifense era a Rua do Hospício. Mas essa era mais dosada de repartições públicas, de colégios, de faculdades, e assim ia o centro urbano do Recife, no famoso bairro da Boa Vista, bairro onde foi construído o Parque 13 de Maio para a feitoria do grande Congresso Eucarístico Nacional. Me recordo bem, meus tios conversando sobre isso. Falava da prefeitura e do prefeito Novaes Filho em construir uma grande praça para que o evento católico, o Congresso Eucarístico Nacional, fosse realizado lá. Foi a Praça 13 de Maio, que ainda hoje existe e talvez seja a maior praça urbanística da cidade do Recife. Por ali passaram vários tipos de comemorações, procissões, comícios políticos, desfiles carnavalescos e tantas outras mais. A Rua do Hospício também foi outra rua do bairro da Boa Vista. Essa rua, volto eu a dizer,
que empolgou muito o transeunte do bairro da Boa Vista. Mas não ficou somente o comércio no bairro da Boa Vista, na Rua da Imperatriz. Ele foi centralizado também do outro lado da Ponte da Boa Vista, que foi a Rua Nova. A Rua Nova que principia com duas grandes casas comerciais que foram conhecidíssimas do povo recifense. Era o Magazine Primavera, as novas manifestações comerciais como a Silope, a Etan, a Silope que era conhecida como protótipo das vendas de joias e de utensílios mais caros que o cidadão usa e que a senhora daquela época usava. A Rua Nova da Casa Parlofon, a Rua Nova da Casa Maia, a Rua Nova das ruas em que o comércio mais varejistas tinha, que era a chamada as lojas 4.400. Tudo isso era a Rua Nova, a rua em que se enchia de transeuntes nos dias de sábados pela manhã, emoldurada com as fisionomias alegres das estudantis, das moças da Pinto Júnior, da Escola Normal e dos colégios de Freira e outros colégios particulares. Enchiam aquelas ruas, não somente aquelas aglomerados de mocinhas, mas também para comprarem as suas miudezas, brincarem, desfilarem. Esses desfiles eram mais depois das 10 horas, quando os colégios largavam no sábado mais cedo. Isso era o panorama comercial do centro da cidade do Recife. Rua da Imperatriz, Rua Nova, Rua da Aurora, onde existia uma casa especializada que era a Casa Funchal. A casa em artigos de Vime que existia aqui em Pernambuco. Onde existiu também na Rua da Aurora a sorveteria chinesa do Gemba. Era conhecidíssima a sorveteria. E assim por diante. Era um comércio muito variado, simples, porém animado, do centro da cidade do Recife. E o povo recifense saía dos seus arrabaldes, da várzea, saía do bairro dos Afogados, do bairro da Encruzilhada, iam centralizar-se no Recife, descendo daqueles ônibus da Pernambuco Autoviária, em que o rumo terminal era a chamada Avenida, que começou com o nome de 10 de novembro e depois perpetuou-se como Avenida Guararapes. Foi ali onde levantaram-se os prédios, as repartições e embaixo as grandes firmas comerciais. Foi ali que também na Avenida Guararapes, no bairro de Santo Antônio, que o bar muito conhecido da Avenida Guararapes, ele centralizava-se a população masculina para tomar sua cervejinha, para debater ali o futebol, a política, e verificarem que o Recife, nos sábados, se alegrava mais. Conhecia habitantes transeuntes mais alegres, mais interessantes, olhando as chamadas vitrines com suas exposições maravilhosas, principalmente
quando havia as exposições promovidas pelo Rotary Club. Tudo isso era o centro do Recife. E que se alegrava muito também quando havia as famosas desfiles, os famosos desfiles de pré-carnavalescos e as semanas pré-carnavalescas, que eram verdadeiros carnavais antecipados. Era também moldurada pela corrente fluvial através das grandes regatas em que disputavam os desportos aquáticos das Violes com o Náutico, Santa Cruz, Esporte e o Clube Português Almirante Barroso. Tudo isso era a alegria do Recife nos sábados. Tudo isso deixa saudades. Saudades, palavra desta que traduz todo um amargor, mas que deixa grandes alegrias e grandes recordações. E o Recife teve a sua época de grande intensidade urbanística, que foram as décadas de 40 e 50, com o advento da Segunda Guerra Mundial, com os americanos enfeitando também, reefeitando urbanisticamente os núcleos do centro da cidade. Era ali onde os famosos ônibus verdinhos da Pernambuco Autoviária, que depois foram substituídos pela a CTU, onde também já existiam os famosos ônibus elétricos no centro da cidade. Tudo isso era o Recife das décadas de 40 e 50, décadas da minha infância, da minha juventude. Ali também se distribuía grandes e razoáveis interpretações sobre a política nacional. Ali tinha a Rua do Imperador, onde tinha a livraria, que era uma grande livraria de obras raras, que era a Romildo Costa, né? E também aonde se via na rua 1º de Março a famosa Lafayette. Lafayette era um ponto de um barzinho, de uma sorveteria, de uma cafeteria, onde os políticos no seu calçadão reuniam-se e iam trocar ideias políticas, artísticas, grandes cantores da época, como um Orlando Silva, um Carlos Galhardo, e para não falar nas décadas de 30 a 40, a grande cantora que fez época no Recife, também que foi Carmen Miranda. E assim era o centro urbanístico de Recife, e que hoje em dia transformou-se, através desse progresso, através dessa dinâmica das mutações que transformam os centros urbanos das cidades. E o Recife também transformou-se. O Recife hoje quase que não tem um comércio ativo, porque o comerciante, os comércios foram transferidos para os arrabaldes e implantados naqueles centros comerciais, que é hoje em dia o shopping center, shopping center imobiliário, shopping center
de Olinda, shopping center da Tacaruna, shopping center, em tudo quanto era arrabalde de Recife. E tudo isso foi enfraquecendo essas tradições do Recife antigo. Mas as tradições não morrem. Para isso, a ciência de Heródoto, a história, coloca sempre em atividade, coloca sempre na vitrine da compreensão humana, analisando o passado e a sua cooperação para que os recifenses se lembrem de que o Recife foi, na década de 40 e de 50, um grande centro comercial nordestino e que foi palco de grandes transmissões populares, de grandes transmissões artísticas que chegaram a empolgar a nossa capital. Era isso que eu tinha que falar, que é mostrar oralmente e também nos jornais o que foi o Recife de antigamente, da década de 40 e 50. Sinto saudades, saudades de uma época, saudades de um tipo de gente que pensava um pouco diferente, porque o pensamento ainda é o último refúgio da liberdade humana. E nós tínhamos, naquela época, o direito de pensar, não somente pensar no progresso europeu, no progresso americano, mas naquele progresso que surgia na grande metrópole que se emparelha e até chamada também de Veneza, como é chamada a Veneza pernambucana. Mas o Recife não é somente essa comparação, porque o Recife supera em tudo aquela cidade construída nas lagunas do Adriático e conhecida como a cidade dos Doges. O Recife é a cidade cortada pelos rios Bibiribe e Capibaribe, fazendo dela um grande centro urbanístico e, por que não dizer, de grande afluência fluvial, que dá ao Recife a grande conotação de ser a capital do Nordeste. Termina esta crônica ciente de que todos desse mundo contemporâneo, deste mundo odierno, irá sentir saudades dessa grande metrópole pernambucana que é a cidade do Recife, a cidade dos rios Capibaribe e Bibiribe, emoldurando ela, cheias de seus afluentes pelos arrabaldes, trazendo uma conotação especial de cidade plantada nos rios e que é hoje cognominada de a Veneza brasileira. Muito obrigado.